Salve, galera! Bora trocar uma ideia aqui, rapaziada, sobre 3 assuntos, tá bom? Esse é o segundo vídeo aqui desse dia de Natal. Primeiramente, Feliz Natal a todos, né, cara? Já desejei no último vídeo, mas não custa repetir, né, cara? Sempre bom. Bom, eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre situações de time, né, cara? Até porque há quanto tempo a gente não fala sobre isso? São 3 dias aí seguidos falando só sobre essa situação do clube empresa da SAF. A gente não teve nem tempo de falar sobre outras situações aí sobre montagem de time, mercado da bola, possibilidade de vinda, possibilidade de saída, renovação, enfim. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Eu quero falar aqui primeiro sobre a situação, né, dos jogadores e depois eu vou para um parâmetro, né, cara? O Botafogo foi vendido por 400 milhões de reais, né? O tal dinheiro de pinga, né, que se fala, como por exemplo o craque Neto, né, falou no Donos da Bola sobre o Cruzeiro. É verdade, né? E por que isso está errado? A gente vai falar um pouco aqui, tá bom? Primeiro de tudo, eu vou começar a falar aqui a respeito de atletas, tá? De situações sobre os jogadores. Vamos para 3 possibilidades. Uma, possibilidade de saída de jogador. A segunda, possibilidade de renovação. A terceira, possibilidade de chegada de reforço, tá bom? Começando pela possibilidade de chegada, Elkeson, tá legal? Hoje, a diretoria do Botafogo, né, claro, isso pode mudar, né, com a situação da SAF, né, mas até ontem, né, até o dia 24, antes da gente ter toda essa loucura, antes da gente ter toda essa situação de assinatura de papel, a gente está falando do departamento de futebol. O departamento de futebol, como eu falei, independente do que está acontecendo, né, cara, com o aspecto da SA, né, com o aspecto ali da assinatura do contrato por parte do presidente do Césio Melo. O departamento de futebol tem que trabalhar com o que se tem que ter pés no chão. E atualmente o cenário com o Elkeson é de pessimismo, tá legal? Não é otimista, não é um cenário de putz, tá muito fora da realidade o que o Elkeson pediu. Né, seria algo em torno ali dos 700 mil, uma coisa que não faz o menor sentido no atual orçamento do Botafogo. E a gente nem sabe se para esse 2022, mesmo com o investidor, com o dinheiro, né, do acionista do Crystal Palace, a gente não sabe nem se vai estar nesse orçamento, né, porque pode ser uma coisa gradativa. Né, e se for para ser, beleza, ótimo. O Botafogo parece que reduziu um pouco, ainda está bem acima daquilo que o Botafogo propõe para atletas hoje em dia de salário, tá? E o que pode incomodar, né, cara, certos jogadores, porque tem jogador que produz muito e que ganha menos de 100 mil, né? E isso incomoda, né? Quando você não tem um equilíbrio, mas aí, porra, enfim, é um investimento que o Botafogo estaria fazendo. O Elkeson talvez se baseie muito numa proposta que ele tá tendo aí do Catar, né, cara? O que eu tenho de informação é que o Elkeson tem uma possibilidade de mercado no Catar, no futebol lá do Catar, pra poder jogar, né, e, porra, ganhar dinheiro, óbvio, né, lá se paga muito bem. Então, essa situação ela pode estar fazendo o cara subir o sarrafo para as propostas que ele pode ter aí de Botafogo, Fluminense e Palmeiras. Né, e o Botafogo tá chegando mais firme aí, até porque ele tem um apelo, ser Botafogo. Pô, Bruno, mas ele não é Botafogo então, porque senão ele aceitar o valor. Cara, nem todo mundo vai ser maluco igual o Rafael, não tem jeito. O cara vai pensar na grana. Isso não acontecer agora, meu irmão, o cara vai pro Catar. O que eu acho é o seguinte, né? A gente não pode cometer loucuras, até mesmo com a chegada de um novo dinheiro, o Botafogo ele tem que saber equalizar bem, né? E dividir bem esses investimentos para outras posições. Né? Eu também não acho que tem que ficar só nessa euforia de Elkeson e o restante do time não ser bem dividido. Outra situação é sobre o Oyama. A gente está aí a 6 dias do fim do contrato de empréstimo do Oyama com o Botafogo. Emprestado, obviamente, pelo Mirassol. E o Mirassol está querendo fazer dinheiro e o Botafogo agora vai buscar aumentar, né, essa proposta para conseguir manter o Oyama. Eu acho que agora com esse aporte financeiro que pode estar chegando, o Botafogo talvez se baseie nisso. Já pode organizar algumas coisas, interligar algumas situações e oferecer uma grana um pouco maior para o Mirassol. O Mirassol também pode acabar de subir no sarrafo. Opa, tá rico agora? Então não quero mais X, eu quero 3X. Né? Então tudo pode acontecer. Eu acho que o Oyama ainda é muito uma situação 50-50. Né? Porque o Mirassol quer dinheiro, o Botafogo ainda tem uma situação delicada financeiramente falando, mas pode investir, o Botafogo quer muito a permanência do jogador e o jogador quer ficar. Tá? Então pode ser um pouco disso. Inclusive eu tô aqui, já pensei em uma outra possibilidade de pauta aqui de vídeo, né? Como que vão ficar essas situações emperradas, né, cara, de renovações com
com essa nova realidade do Botafogo que tá para surgir? Será que dá para buscar o Marco Antônio? Será que vai dar para manter o Oyama? Será que vai dar para manter o Barreto? Enfim. E aí uma última possibilidade é do Canu. Né? O Canu, ao que tudo indica, não deve renovar o seu contrato com o Botafogo lá no fim de 2022. O Canu, ele desde o ano passado, quando chegaram propostas do futebol paulista, ele se interessou. E agora tem o Corinthians muito firme pelo jogador. O Corinthians quer contar com o atleta para a disputa da temporada 2022. E tudo isso pode acabar contando. Ele talvez tenha o desejo de jogar por lá e não tenha o desejo de permanecer. Na boa, cara, se tudo isso realmente estiver contando, o cara quer ir embora, não quer renovar, quer sair, não sei o que, meu irmão, vende. Dani, se o cara não quer estar aqui, beleza, obrigado pela contribuição, Série B foi boa pra caramba, é um cara de liderança do grupo, mas se o cara não quer ficar aqui, irmão, né, o Botafogo é maior que qualquer jogador, né, a não ser que o cara quisesse ficar. Né, se o cara não quer ficar, a gente busca outro no mercado, não tem o que fazer, tá? Agora, a questão é a seguinte, o Corinthians, ele não quer envolver transferência em dinheiro pro Botafogo. O Corinthians quer envolver trocas de atletas e talvez seja unir o útil ao agradável. Eu acho que não ter nenhum dinheiro envolvido nessa negociação, eu sou completamente contra. Eu acho que tem que ter uma quantia em dinheiro e aí você pode abaixar essa quantia pensando em atletas que o Corinthians tem a oferecer em termos de empréstimo. Alguns atletas estão lá encostados. Infelizmente o Botafogo foi lento, não pegou o Janderson, que pra mim era seria um baita reforço do Botafogo e né, tá indo pro Grêmio, né, jogar a Série B, né? Só que o Grêmio hoje tem mais dinheiro que o Botafogo mesmo na Série B. O Cantígio, né, eu não sei como é que vocês veem a situação dele, ele pode não estar em boa fase, mas eu acho ele bom jogador. Enfim, você tem algumas possibilidades. O Luan eu já acho uma loucura, eu acho que não faz sentido nenhum. Mas enfim, o que eu acho é que o Botafogo, se o Canu não quiser ficar, irmão, né, negocia. Mas agora tem que negociar fazendo dinheiro também. O Botafogo precisa de dinheiro, ainda é a realidade do Botafogo, tá? A gente não sabe trâmites burocráticos, o que vai acontecer daqui pra frente, pode ser que o dinheiro demore a chegar. Meu irmão, 2022 vai sendo de dificuldade, né? Não virei playboy, é uma maneira de falar isso, né, cara? Mas ainda não virou playboy porra nenhuma, ainda tá de chinelo, irmão. Vamos lá. E uma última situação que eu acho importante, o Botafogo foi vendido por 400 milhões de reais? E a resposta é não, certo? Eu vi um tweet, né, do senhor Renato Maurício Prado, né, cara, que caralho, cara. É claro que ele não trabalha mais como imprensa, né, cara? Desde da briga dele com o Galvão Bueno, ele abandonou a sua carreira e hoje ele é um tremendo palpiteiro no Twitter, né? Ele se comporta como um torcedor de bar no Twitter o tempo inteiro, xingando jogadores, né? Ofendendo pessoas, deturpando trabalhos. Essa é a vida dele nas redes sociais. O que ele faz fora dela, eu não sei, mas... E aí ele falou, né, cara? Vocês têm noção, né? É uma situação de você sempre colocar o seu time no centro do universo, que é uma coisa meio chata, assim. Até os próprios flamenguistas, nas respostas, né, falando, pô, meu irmão, deixa de ser chato, cara. O Flamengo não tem nada a ver com isso, deixa o Botafogo. Os próprios flamenguistas comentando isso pra ele. Né? E aí ele falou lá, vocês têm noção de que o Botafogo e o Cruzeiro juntos foram vendidos por menos do que o Flamengo fatura por ano? Que ele está se baseando em 800 milhões de reais, né? 400 do Ronaldo com o Cruzeiro, 400 do John Textor com o Botafogo. E, cara, isso não tem nada a ver, né? E eu puxo até como gancho um fio, né, do Twitter feito pelo Marcelo Correge, né, jornalista, que falou um pouquinho sobre essa situação da Eagle Holding assumindo 90% do futebol do Botafogo e discordando totalmente de quem fala que é mixaria. Outro cara que falou que é mixaria é o Rodrigo Maia, né, por interesses que a gente já falou no último vídeo, né, cara? Até não é coincidência ele ser da turma da galera do Mais Botafogo. E o que acontece é o seguinte, né? Esses clubes eles não foram adquiridos por 400 milhões. Né? Tem gente falando, meu Deus do céu, um jogador da Premier League vale mais do que um clube do Brasil. Cara, isso assim, é um papo, é uma resenha de quem não tem a menor compreensão de finanças esportivas. Menor, né? E aqui fala um cara que também é leigo, tá? Só que eu sou leigo e eu tento me informar antes de falar merda. Ao contrário de muita gente que tem 40, 50 anos e aqui fala um moleque de 25 anos. Esses clubes, eles venderam as suas dívidas para os empresários. O Ronaldo comprou a dívida do Cruzeiro e prometendo fazer um investimento de 400 milhões no futebol. O John Textor comprou a dívida de 1 bilhão do Botafogo, prometendo fazer 400 milhões de investimento
no futebol do Botafogo. Ou seja, se você for parar para pensar, cara, esses clubes eles foram adquiridos, né, é até errado falar isso, mas por 1 bilhão e 400, né? Até teve um comentário irônico, né, na postagem do Renato Maurício Prado, falando o seguinte: putz, o Flamengo faturou 3 bilhões, caramba, muito dinheiro, porque se você juntar, né, as duas quantias aí, né, cara, a gente tá falando de 2 bilhões e 800 milhões de reais, né, para aquisição, porque esses caras eles estão comprando um negativo de 1 bilhão e colocando mais 400 milhões de investimento, né, e esses investimentos eles obviamente vão entrar no pagamento da dívida e vão se tornar mais dinheiro ainda pro pagamento de outras dívidas. Correto? Então, é uma bola de neve, é uma injeção de dinheiro e, detalhe, vai se tornar mais dinheiro ainda no bolso, se Deus quiser, desses caras. Tanto no empresário americano que adquiriu o Botafogo, quanto no Ronaldo Fenômeno, craque, que adquiriu o Cruzeiro. E o Marcelo Correge, ele fala aqui uma situação que é importante, né, cara? Eu vou até parafraseá-lo, né? Ele fez um fio, né? O Newcastle, um clube enorme, de enorme tradição no futebol inglês, torcida fanática consumidora, presente em todas as edições da Premier League, à exceção de 2010 e 2017, foi vendido para o Fundo Soberano da Arábia Saudita por aproximadamente 300 milhões de libras, né? 2,2 bilhões de reais. Clube grande na liga de futebol mais rica e lucrativa do mundo. Agora um exemplo de valores mais próximos do Botafogo. O Derby County, outro clube tradicionalíssimo, de muita torcida, foi uma possibilidade de compra dos sauditas antes, né, do negócio acontecer com o Newcastle, né? E o valor pedido pelos donos atuais do Derby County para venda foi de 60 milhões de libras, ou seja, 450 milhões de reais. Não foi para frente porque os sauditas compraram o Newcastle, né? E tá aqui, reparem nos valores, são mais ou menos, né, os que foram pagos para o Botafogo, né? Uma diferença ali de 50 milhões de reais, né, se você fizer a conversão dos valores, né? Ah, mas o Derby County está na segunda divisão inglesa há séculos, né, mó tempão, né? Diz aqui o Marcelo Correge também no fio dele. Para quem não sabe, a Championship é muito diferente da segunda divisão do Brasil. É o 6º campeonato mais lucrativo do planeta. E a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, ela consegue ser mais lucrativa do que grandes ligas da Europa, certo? Não estou falando de tamanho de competição, mas estou falando de lucro, certo? De investimento. Né? Clubes movimentam pequenas fortunas a cada temporada, ou seja, investir ali pode gerar um lucro mais rápido. E o cara está pagando a mesma quantia para investir na Championship, que é um campeonato que, por organização, dá mais lucro do que o Campeonato Brasileiro. Ele está investindo praticamente a mesma coisa que ele vai estar investindo no Botafogo, para pagar 1 bilhão de dívida, para pegar um bando de pica, né? Desculpa o termo. Né, cara? O cara vai participar de um campeonato dificílimo, que não lucra tanto quanto esse europeu, vai pagar uma quantia do mesmo tamanho e vai resolver muito problema, certo? Então, será que foi de graça, né? Como está dizendo o Rodrigo Maia, por interesses óbvios, né? Quis escrever isso, diz aqui o Marcelo Corrêa, porque me causa ótima impressão o desejo de uma empresa multinacional bem estabelecida, com experiência na área, querer investir no futebol brasileiro, especialmente numa supermarca como o Botafogo, de potencial subaproveitado, né, cara? Algo que eu sempre disse. Então, é isso, né, rapaziada? Para desmistificar qualquer falácia de que o Botafogo foi vendido, a instituição Botafogo foi vendida por 400 milhões de reais. Isso é uma mentira que vai ser entonada por muita gente que tem antipatia ao Botafogo, e que tem aversão ao clube empresa. Você pode não gostar da ideia do clube empresa, isso é completamente natural, a gente pode discutir e trocar ideia sobre isso. Você não pode distorcer fatos. Valeu? Tamo junto. Fui!